Olá pessoas, como estão? Tudo certinho? Então, não sei se todos percebem, mas o meu fundo aqui atrás mudou um pouquinho. Além da posição dos quadros, a cor da parede antes era verde e agora é branco. O que significa? Significa que eu me mudei. E foi uma mudança repentina, né? Lembra que teve bastante chuva ultimamente. E um dia encheu uma cara, entrou água no quarto e tal, e eu resolvi mudar de repente. Foi algo que eu não estava planejando. E só depois que eu fiz essa mudança que eu parei, que eu me dei por conta de como foi a minha atitude e tudo mais, e resolvi então gravar este vídeo que será falando sobre como cada temperamento reage às mudanças. Eu vou colocar ele como anotação aqui para nós. E já eu explico melhor como é que isso funcionou. Bom, então como cada temperamento reage às mudanças. Antes de eu entrar mais contando essa história, que para mim não foi trágico, mas para outras pessoas poderia ser, vamos relembrar um pouquinho sobre os temperamentos. Os temperamentos são estudados então por profissionais, como eu, que são visagistas, e eles iniciaram os estudos lá no tempo de Hipócrates, que foi um filósofo grego, em que na época tratava a saúde a partir dos temperamentos, ou seja, na verdade não se falava temperamentos, né? Isso foi só em 160 depois de Cristo, que o Galeno classificou então com esses nomes, com essas denominações que eu uso, que são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Mas ele percebeu que havia um fluido diferente em cada pessoa. Tinha pessoas que funcionavam de uma forma, outras de outra, e é assim que era tratada a medicina na época. Após isso, os estudiosos como psicólogos, filósofos, enfim, foi se aprofundando mais nesse funcionamento todo. É uma ferramenta a mais sobre como as pessoas funcionam, e isso é trazido também para o mundo da beleza, por isso que cabe também a mim como profissional cabeleireiro, né? Então sou um cabeleireiro visagista, então a gente consegue exteriorizar mais essa questão. Mas antes de mais nada, precisamos entender um pouco do temperamento, e o temperamento não é para a vida, é um conhecimento para nós. Os temperamentos a gente nasce com ele, então ele não é... Nós não escolhemos, assim como não escolhemos a nossa cor dos olhos, a nossa altura, enfim, não se escolhe, nós somos assim. E é interessante entender um pouco para que consigamos lidar melhor conosco mesmo e também com as pessoas com as quais convivemos. E aí quando ocorreu essa minha mudança repentina, me deu esse insight então de gravar para vocês esse vídeo falando um pouco sobre como os temperamentos funcionam. Então vamos lá. Vamos começar pelo... E esses são classificados, então, lembrando, é o colérico, sanguíneo, o fleumático e o melancólico. O colérico e o sanguíneo são mais extrovertidos e o fleumático e o melancólico mais introvertidos. Aí a gente já consegue ter uma noção como que agiria uma mudança. Mudança que eu vou usar mais, por esse exemplo, é uma mudança física mesmo, tá? Mas cabe a mudança de todos os sentidos. Mas claro que uma mudança pessoal mais profunda requer uma terapia, um acompanhamento profissional, requer um tempo a mais, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre uma mudança repentina, tá? Que seja de casa, que seja de emprego, enfim, tá? E se baseia principalmente os temperamentos em si, é como nós reagimos a algo que acontece conosco. Então, e aí já é geral, né? Já nos fala de mudança. Sobre qualquer situação que ocorre a nós, como que a gente reage a isso. Como cada temperamento reage, como ele consegue lidar. E eu fui, obviamente, tomando umas notas para que eu não me perca nessa gravação com vocês. E se fala então nessa questão de como eu reagi e quanto tempo essa reação ela permanece em mim ou não. Como eu disse antes, os introspectivos, como o melancólico e o fleumático, tendem a reter um pouco mais. Então, me ocorreu alguma coisa, eu vou precisar de um tempo para assimilar aquilo ali, para então conseguir lidar. O fleumático, ele é mais superficial, então ele precisa de um tempo, ele vai entender, mas tipo, ok, né? Não mexe muito na emoção dele. Ele consegue então seguir, se ajustar. Embora, falando em mudança do fleumático, por exemplo, ele dificilmente vai mudar na vida toda. O fleumático, ele é uma pessoa que o que move ele é a paz. Então ele vai sempre buscar que tudo esteja naquela linha reta, que tudo esteja tranquilo, que tudo esteja em equilíbrio,
Como já mencionei em outros vídeos, é um perfil muito legal de se conviver, em função dele não oscilar muito emocionalmente. Então, para conviver com ele é muito legal. Para ele mesmo, assim como para todos, seria uma coisa para se corrigir, né? Então, quando se fala em mudanças, para o fleumático seria bem complicado. O fleumático, se ele puder, ele vai, tipo, nascer naquela casa e morrer naquela casa, ou ele vai morar perto, ele vai conviver com as mesmas pessoas, ele não vai estender muito esse leque de vida dele, porque justamente ele não quer nem se desgastar muito com essa questão de mudança. Então o fleumático ele dificilmente vai mudar. Ele só vai mudar se for realmente necessário, né? Então uma mudança repentina, como exemplo que eu estou dando agora, que logo mais eu vou contar o caso direitinho, para ele seria bastante sofrido. Primeiro porque ele ia reter, até ele entender que, né, foi uma calha que encheu de água e tá chovendo, e o que eu vou fazer da vida, e entende? E traz para ele um sofrimento maior. Depois que isso passar, que ele entender, ok, ele vai conseguir se ajustar de novo, né? Depois nós vamos ver para o melancólico. Primeiramente que o melancólico, ele, para morar em algum lugar, ele vai organizar muito antes, porque o melancólico que move ele é o medo. Então o melancólico ele tem essa tendência, até mesmo negativa, de pensar que as coisas vão dar errado, que como em todos os temperamentos. Isso é muito bom se souber usar direitinho. Direitinho que eu digo assim no sentido de engrandecer ou de melhorar a vida dele. Senão empaca a vida também. Então o melancólico, ele dificilmente vai mudar também por isso, porque ele vai ter medo. E se eu vou mudar aí, como é que vai ser? O que vai acontecer? Ou se eu for mudar de emprego, por mais que ele queira às vezes mudar, porque ele analisa muito, esse medo trava ele. Então supondo, né, nesse exemplo que eu vou contar logo mais, que tivesse ocorrido com ele isso, ele ia reter também, para entender aquilo ali, embora tá vendo que a chuva que caiu, mas ele vai remoer, e isso pro melancólico é mais delicado ainda do que pro fleumático, porque ele pode continuar por vários dias depois pensando o que ele poderia ter feito para evitar, né? Porque como eu disse, primeiramente que ele talvez nem iria mudar por isso, ou quando houve a previsão de chuva, ele era capaz de já lembrar que existe calha numa casa. E que, né, é um caminho óbvio, mas que nem todos pensam sobre isso. E aí ele, boa tarde, Elisiane. E aí então ele não ia não ia não, ele ia já ter previsto que isso poderia acontecer, então a organização do melancólico, ela, em função desse medo, ela é muito benéfica nesse ponto. Primeiramente que, como eu vou dar um exemplo meu, da minha vida, é um perfil, tanto ele quanto o fleumático, dificilmente teria uma vida tão solta como a que eu levo. E já explico mais por usar o meu exemplo. Então, o melancólico, ele já teria previsto isso, mas se ele não conseguisse prever, porque foi algo natural, foi uma chuva, né? Ele iria sofrer bastante, porque ele iria guardar isso, ele iria remoer isso, ele ia pensar, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse acordado antes, sabe? Então, isso que é, quando a gente entende mais, estuda mais isso, é também a questão de... E os temperamentos estão aí para isso, né? Pra gente se conhecer, uma ferramenta a mais, para perceber quando nos ocorre alguma coisa, como eu lido com isso, para que quando ocorrer de novo eu já esteja mais preparado para entender que às vezes a gente não tem controle sobre e que tá tudo bem. Então, né, recapitulando esses dois, o fleumático, por ter essa questão de estar sempre muito na paz, não querer e não oscilar muito emocionalmente, ele dificilmente vai se mudar, ele vai provavelmente seguir uma linha sempre reta, não vai ter grandes emoções na vida. E o melancólico, por sempre estar preocupado com algo estar errado, ele vai estar sempre prevendo os possíveis erros. E daqui a pouco ele, sei lá, nesse caso, ele iria já ter uma segunda opção, uma segunda ideia para resolver. E depois nós entramos então nos temperamentos extrovertidos, que são o sanguíneo e o colérico. Bom, o sanguíneo, ele lida muito, muito bem com a vida. O sanguíneo é aquele perfil, ele é movido pelo otimismo. Então o sanguíneo, é como se o sanguíneo e a vida fosse uma coisa só, entende? Ele não se apega, ele não se prende muito, ele, se tá aqui, tá tudo ok, tá ótimo. Se ele é daqui, tipo assim, perdi uma coisa, daqui a pouco eu acho, quebrou, comprar outro, não afeta ele, entende? Então, por exemplo, se quebrar uma coisa, vamos dizer, né? E claro, não é assim no seco, né? Vai quebrar
uma coisa que nem eu tenho meus quadros, né, que me acompanham sabe que são minhas paixões, tem algumas coisas guardadas de voz e tudo mais, que são importantes, mas se isso quebrar, ele vai sofrer, ok, que pena, mas passou. Né? Ele flui com a vida, então é como se quem é sanguíneo e a vida fosse uma coisa só, ele não se apega muito, né? Com o decorrer dos vídeos eu vou explicando em termos mais repartindo melhor para um entendimento, mas o sanguíneo está relacionado à água, né? Então a água ela flui, só que é óbvio que se ela está em desequilíbrio, ela pode virar um tsunami. Então não é porque eu lido muito bem com a vida, como conecto bem com ela, que tá tudo ok. Então, mas nesse caso ele lidaria muito bem, porque ok, vamos resolver e deu. E depois vem o colérico ele é movido pela ira, a raiva é o que move ele, então pelo menos ele se irrita com aquilo, porque tipo atrapalhou ele tinha uma programação para aquilo vai irritar, vai incomodar ele, mas ele é um pouco melancólico do segurar para ele, né? Então bateu, ele segura, mas ele procura entender, só que como ele não é introvertido, isso não vai sofrer, ele vai só daqui a pouco ficar mais irritado ainda. Então, mas vai resolver, ok? Deu, vamos resolver e ponto. Mas então, voltando ao caso que me veio a ideia de gravar esse vídeo. Foi um dia que eu poderia dormir até mais tarde, tava descansando, ainda acordei umas 6 e pouco da manhã, uma chuva, e vi que tinha trovões, tudo era uma chuva bem intensa, mas pensei, vou aproveitar para dormir e descansar um pouco mais. E eis que eu acordei no susto, com a água simplesmente despejando em cima da minha mesa de estudos, que é onde eu tô agora falando com vocês. Então era tão intenso que eu acordei com o barulho da água, mas imediatamente eu saí juntando tudo que tava ali em cima para não molhar. E aí eu tive uma atitude que foi muito engraçada, assim, porque daí eu fiz um videozinho, mandei pra moça responsável aqui, e disse, tá, mas depois a gente resolve e vou voltar a dormir. Então, e eu sou uma mistura do colérico com sanguíneo. Sou mais colérico, mas tenho uma predominância grande do sanguíneo também. E aí aquele um pouco do sanguíneo, né? Do tipo, né? Deu um pouco da raiva por ter acordado, porque eu tinha programado para descansar um pouco mais, eu tive que levantar. Mas ok, eu vou dormir e depois eu resolvo. Só que claro que logo meu colérico me puxou de volta e disse, não, tem que resolver, não dá pra ir dormir e deixar tudo molhado. E aí o que eu fiz? Saí na porta, abrindo um parênteses, eu moro num hotel mega antigo, né, que foi fundado em 1874, então ele é muito antigo, e moro aqui por preferência, justamente por esse meu lado sanguíneo da mudança, de gostar da novidade. Então eu moro aqui e sabe, uma estrutura antiga, a possibilidade de dar algum probleminha maior ainda, e pra mim tá tudo ok. Tanto que eu lidei com isso de uma forma muito fácil, né? Mas no que eu saí na porta, eu vi que o pessoal já estava subindo no fogo, estava resolvendo, então, assim, nenhuma responsabilidade do local, né? E eu digo, bom, então vamos lá. Aí fui tirando as coisas ali, daí a moça, que é muito amável, responsável aqui, disse, tu quer pôr as coisas no teu quarto, quem sabe? E eu disse assim, eu vou já mudar de quarto. Vou já mudar, vou levar as coisas e deu. E carreguei pro outro quarto, né? Que é este que eu estou agora, mas eles são do lado. E foi muito engraçado, porque assim, eu acho que eu nem respirei e nem ela teve chance de me dizer nada. Porque simplesmente mudamos. Inclusive, o próprio roupeiro, eu sequer tirei as roupas de dentro. Ela ainda disse, vamos tirar as gavetas para ficar mais leve. Porque eu nem me dei por conta que simplesmente juntei as coisas e trouxe, e ela me ajudou. Se eu perguntasse, ela queria me ajudar, se ela tinha tempo de me ajudar, se ela tinha coisa mais importante para fazer. Então, e isso é uma coisa do colérico de atropelar as coisas, né? Que é algo que eu me corrijo muito, e tanto que quando eu parei e vi que eu deveria ter agido de uma forma mais calma, e lembrei de gravar esse vídeo. Mas calma assim, de forma, em nenhum momento fui agressivo, fui estúpido, até porque de forma alguma seria muito menos com uma pessoa amável como ela. Mas de resolver as coisas, né? Então eu trouxe as coisas pra cá, os quadros eu fui pôr na parede só a semana, porque eu nem tava muito afim de organizar, e tem umas coisas pra organizar ainda, mas enfim, sabe? Foi uma coisa tão simples, tão natural, tão tranquila, e foi engraçado porque esse quarto ele é exatamente o oposto, porque dá banheiro com banheiro, então o quarto é o contrário do que eu tava. 3 dias foi até interessante, porque era uma novidade pra minha mente, eu gosto muito disso, justamente de sair
E é um pouco do colérico, né? Também de buscar metas e a mistura com o sanguíneo em que eu quero novidades. Então fica nessa oscilação toda e, claro, sempre buscando esse equilíbrio. Então, se um outro momento me acontecer a mesma coisa, eu já vou frear um pouquinho, eu vou sentir um pouco mais para organizar, para ver se dá para esperar, se tem que mudar mesmo. Mas eu lido muito bem com isso. Então, e esse modo de vida, como que eu levo, muito leve, muito tranquila, pessoas introspectivas não conseguem muito. E é um pouco esse convite que fica quando eu exponho esse meu conhecimento, porque da mesma forma que quem tá muito lá em cima, que é o meu caso, a gente precisa aprender a baixar um pouquinho a bola, no sentido de que as pessoas têm os seus ritmos, né? E isso mesmo, Cris, equilíbrio é tudo. E a busca é para esse equilíbrio, né? Então, eu tenho que baixar um pouquinho, e quem tá muito lá embaixo que não consegue lidar com a mudança, tem que subir um pouquinho, tem que se soltar um pouquinho. Então, o fleumático, quando pensa, ai, tá tão bom aqui, eu vou ficar a vida inteira aqui, mas tem um mundo tão grande lá fora, sabe, uma mudança sempre traz um aprendizado, sempre traz uma coisa boa. Então, quem sabe, se você tem esse pensamento de não querer se dar o trabalho de ter uma mudança, mas tem aquela vontade lá no fundo, faz um pouquinho que seja, mas faz. E aos pouquinhos vai trabalhando isso em ti para que seja uma pessoa mais livre, mais solta. Porque lembrando também que quando a gente tem nosso perfil muito fixo, às vezes a gente cria nossos filhos também com esse perfil. E não reconhecendo que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu temperamento. E por isso as crianças são diferentes também. Então a gente precisa, e como pais, né, entender o funcionamento da criança para ter a liberdade ou segurar ela um pouquinho. Né? Assim como nós também. Então a gente tem que saber até onde é a nossa liberdade, então a gente segura um pouquinho, mas não ser travado demais e não ser disperso demais. Então, e o melancólico trabalhar um pouco essa questão do medo, né? De não fazer as coisas por ter medo. É um perfil maravilhoso também. Eu costumo também dizer que dentro de uma empresa é importantíssimo ter pessoas com esse perfil, justamente por prever, por ter esse medo de prever as coisas, ele organiza tudo muito. Mas na vida pessoal ele tem que se soltar um pouquinho. O sanguíneo é esse auê todo, essa festa toda, né? A cor é brilho e purpurina. Então ele é tudo muito, muito solto, ele não se apega, não se prende, mas às vezes também fica a vida assim, e para tudo, né? O sanguíneo ele pode ser muito irresponsável também, porque, tá bom assim, não deu isso, faz aquilo, o meu trabalho não tá bom, não vou me esforçar, essa tendência eu vou pegar outro. Não são atitudes muito, muito maduras. Então, quando a gente talvez é criança, até dá pra ir levando assim, mas depois de um tempo não é tão legal. E o colérico trabalhar essa ira dele, né? De muitas vezes atropelar as pessoas, passar por cima, não entender o limite das pessoas, achar que tudo é do jeito dele, que tudo é pra ontem, e não é assim. Então E é por aí, né? Lembrem de deixar comentários pra mim, mandem DM também, para que eu possa aprimorar também como expor para vocês esse meu conhecimento. Porque eu fico querendo gravar, né? Então tenho estado atento quando me vem algum insight, como esse que ocorreu, que me trouxe um tema para dividir com vocês, e eu quero trazer mais, né? Porque assim como vocês podem aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho, eu também consigo trabalhar melhor esse meu conhecimento também. E para finalizar, principalmente por eu trabalhar com a beleza, as pessoas não entendem muito o que tem a ver visagismo com beleza. E como eu falei no início um pouquinho do vídeo, quando eu entro para a parte da beleza, eu vou exteriorizar isso, como a pessoa é, ou dar uma equilibrada também na imagem dela, mas geralmente é para valorizar o temperamento, o perfil da pessoa, né? Mas é importante conhecer, ter esse entendimento. Existe uma consultoria, existe um processo para isso tudo, e infelizmente, por enquanto, não é possível fazer isso, sendo bem sincero, em função até mesmo do reconhecimento da profissão visagista, da área visagista, porque se tornaria um valor, né, mais alto, porque demandaria um tempo mais com cada cliente. Então, hoje o mercado não comporta muito, ao menos não aqui na nossa cidade, mas com o tempo esperamos que isso mude, que isso melhore, para que a gente possa, porque a consultoria seria uma vez para montar, para conhecer, e depois então viria a questão da imagem. A imagem também não é fixa, não vou criar uma imagem para mim que vai ser para sempre, não, porque as pessoas têm momentos de vida diferentes. O teu temperamento não vai mudar, mas às vezes conforme o teu momento de vida é necessário fazer um ajuste ou outro. Usando como exemplo eu agora, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tive todos os tipos de corte possíveis, eu acho.
Mas hoje, se eu quisesse, por exemplo, equilibrar um pouco o meu rosto, né? Eu tenho umas entradas aqui, não chega a ser algo que me incomoda, mas se eu quisesse corrigir ela, eu iria cortar o cabelo aqui para dar uma tapada, poderia fazer um topete, queria ampliar o meu intelecto, poderia até colocar um óculos mais quadrado, que me deixaria um pouco mais sério, mas não é essa a minha meta agora, né? Porque eu estou deixando crescer o meu cabelo, não sei até quando vai, porque a semana passada eu estava estressado com ele, a semana já tá tudo bem, né? Porque o volume que dá incomoda um pouquinho e tal. Mas eu quero, por quê? Porque eu gosto muito do meu cabelo ele é cacheado e eu quero ainda usar ele um pouco mais. O cacheado exige mais trabalho, o nosso clima é mais úmido, então isso também atrapalha. Aí vem a impaciência do colérico, né? Que eu tenho que estar arrumando o cabelo, estar montando o cabelo, então é mais fácil passar a máquina e deu, mas não. Eu gosto do meu cabelo, eu quero sentir um pouco mais. Se em algum momento eu sentir que eu preciso organizar melhor a minha imagem, ou me exija por causa do cabelo, eu resolvo isso e ponto final. Justamente por lidar também, né, com mudanças, que é uma mudança também. Então, pra mim é muito fácil lidar com mudanças, mas pra muitas pessoas não é. Por isso que é importante, quando você não consegue lidar com uma mudança, não fica triste, não fica... Ai, por que que eu sou assim? Porque, né, essa frase agora me veio até na tela. Por que que eu sou assim? Porque é o teu jeito de ser, mas pode corrigir. Não precisa ser uma mudança drástica, nenhuma mudança é drástica. As mudanças precisam de tempo. Né? Mudança drástica é só quando acontece uma coisa como agora. E que também, se eu quisesse pensar um pouco mais, eu poderia ter esperado isso só arrumar e continuaria no quarto, e ok. Né? Mas enfim, tive essa liberdade, pude mudar. E que mais que eu ia falar? Um pouquinho só sobre imagem, tá? Mas uma hora eu faço um vídeo falando mais sobre imagem física mesmo, tá? Mas já que eu entrei no caso do meu cabelo é cacheado. O meu cacho é um pouquinho mais largo, mas os cabelos cacheados, eles são um pouco mais delicados, e hoje em dia tem muito essa questão de assumir o cabelo natural, e que bom, maravilhoso que seja assim. Eu particularmente não gosto de cabelos muito, muito lisos, porque fica uma imagem muito estagnada, né? Em alguns casos é importante, é necessário, mas no geral eu pessoalmente não gosto muito, embora seja uma linha colérica. Mas o que acontece às vezes com quem tem cabelo cacheado é não gostar do volume, que é uma característica do fleumático. O fleumático não gosta de volume. Então, tipo, se eu sou fleumático, eu tenho um cabelo cacheado, o que eles fazem? Enchem de creme, eu baixo esses cabelos todos, porque não gosta do volume. Ou seja, a pessoa fica mais introspectiva ainda. Então você olha para aquela pessoa, ela tem um cabelo cacheado, que já traz introspecção, né? Porque está saindo da nossa memória, da nossa mente o cabelo, da nossa cabeça. Então ele está saindo curvo, então isso traz mais introspecção. No momento que eu não tenho volume, isso me reduz. Então me traz mais introspecção. A pessoa que é assim, vou dizer pra ela, você vai ter que soltar o cabelo, usar ele mega volumoso, ela não vai conseguir sair, porque ela vai sentir vergonha, ela não vai saber lidar. E aí que entra o processo, que seria uma consultoria ou acompanhamento. Eu não vou dizer que terapia é pra isso, né, gente? Mas terapia é uma coisa que é interessante pra todos. Mas pra trabalhar essa autoestima da pessoa, pra que ela consiga usar o seu cabelo natural de forma que valorize ela. Eu quero usar o meu, aliás, eu não cresci justamente por isso. Eu quero ter ele enorme, grandão, assim, bem black power, bem crespo, bem cacheado, com muita presença, que é algo que eu acho que todos têm que ter. Muita presença, muita energia, muito brilho. Então tem esses detalhes todos, tem esses cuidados que a gente tem que ter com a imagem. E o cacheado o crespo, enfim, é o mais delicado para isso. Quando eu falo cacheado, eu falo de ondulações, tá, gente? A ondulação, ela é sensualidade. O meu ele não é tão pequenininho, então fica no meio termo. Mas quando a gente faz ondas, é sensual, tanto que tá super em alta, porque a onda traz sensualidade, que super ok. Mas é por aí, tá? Lembre então de me mandar recadinhos, me deixar aí perguntas, né? Façam perguntas, porque daí eu consigo clarear mais a minha mente pra gravar pra vocês mais vezes, tá bom? Muito obrigado, um bom restinho de domingo a todos e até mais.